tudo bem com você? Rapidinho, lembrando a você que ainda estamos no Outubro Rosa. É um mês em que a gente tem que lembrar da importância do toque, que pode mudar a sua vida. É o mês de prevenção ao câncer de mama. E hoje a nossa aula é de ciências. Você é aluno da segunda fase da EJA, pegue o seu livro de ciências e acompanhe. O tema da nossa aula de hoje é decomposição. E essa atividade está na página 66 até a página 68. Acompanhe a explicação para que possa responder tudo corretamente. Vamos nessa? Decomposição. Você já ouviu falar o que é decomposição? Eu tenho certeza que aí na sua casa você já presenciou vários produtos se decompondo. O que é isso, professora? Vamos ver? Animais e plantas mortos, fezes, urina, folhas, galhos, outras partes de plantas e restos de animais compõem o que é chamado de matéria orgânica. São chamados vegetais, mas aqui também, ó, você vê que a gente tem animais, né? Fezes, urina, folhas, galhos e muitas outras coisas. Muitos fungos e bactérias se alimentam de matéria orgânica livre no ambiente. Para se alimentar, eles liberam no meio ambiente em que vivem líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação química é chamada de decomposição ou apodrecimento. Quando eu falei que aí na sua casa talvez você já tenha presenciado a decomposição, quando aquele alimento que a gente deixa fora da geladeira por um tempo, quando vai ver ele estragou, né? Ou então aquelas frutas que ficam na fruteira e com o passar do tempo você percebe que a banana ela começa a ficar madura e de repente ela chega até a apodrecer se a gente não consumir antes do tempo, antes que ela apodreça. Assim como outras frutas também, né? Percebe-se que quando a gente morre um animal perto da nossa rua, de repente começa a ficar um mau cheiro terrível. Então, aí nós percebemos que essa matéria, ela está se decompondo, ou que a gente chama de apodrecendo, né? Seja fruta, aquela planta que a gente foi ali, ó, cortou as folhas da planta que já estavam um pouco estragadas e de repente você botou e percebeu que você tirou da planta e percebeu que ela já está ficando murcha, até ela ficar seca, né? Então aí nós conhecemos esse processo como apodrecimento, mas ele também, ó, é conhecido por decomposição. Por essa razão, esses fungos e bactérias são chamados de organismos decompositores. São já os agentes que são causadores dessa decomposição. Aí aqui, gente, nós temos, olha que exemplo bacana tem aí no seu livro, tá? Preste atenção. As substâncias originadas da decomposição da matéria orgânica servem de nutriente para esses organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. Então aqui, ó, nós temos um exemplo, ele deu como exemplo uma maçã verde, né? É um tipo de maçã, né? Não é porque a cor dela é verde também, mas é um tipo de maçã. Essa maçã é chamada de maçã verde. Então, a maçã, veja só, aqui ela tá ótima, maravilhosa, fresquinha, pronta para o consumo. Passado alguns dias, você começa a perceber que ela começa a aparecer algumas manchas escuras. Aí, às vezes, a gente vai consumir esse alimento nessa fase aqui e tira essa parte, essa daqui está estragada, não vou consumir, né? Na verdade, aqui, ó, já são os fungos e bactérias que estão causando a decomposição desse vegetal, desse fruto. E aí, olha só, com mais alguns dias, ela começa a ficar com um aspecto tão feinha, né? Até, ó, murchar, secar e se decompor por completo. Os fungos e bactérias que crescem na fruta causam seu apodrecimento. A fotografia aqui apresenta uma sequência de apodrecimento de uma maçã verde. Então, a gente com certeza aqui em casa isso acontece e aí na sua casa também pode acontecer. Né? Quando a gente vai deixando lá, não, depois eu consumo, vai consumindo, não, vou esperar ficar madura. E a gente, ó, percebe que ela vai amadurecendo até chegar a um ponto que não é mais possível consumir. Porém, gente, isso aqui, ó, é uma matéria orgânica maravilhosa para o solo.
Porque aqui, ó, os fungos e bactérias vão se alimentar desse fruto que a gente chama de podre. Ele está decomposto aqui. Então, ele é um rico alimento para os fungos e bactérias que vão gerar, ó, nutrientes para o nosso solo. Aí vamos à atividade. Na atividade diz assim, ó, qual é o alimento de fungos e bactérias decompositores? Aí eu vou voltar aqui, ó. Se você perceber aqui, ó, eles se alimentam, eles estão aqui se alimentando. Então, enquanto ela está fresquinha, fungos e bactérias não chegam. Então, as substâncias originadas da decomposição servem de nutrientes para esses organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. Aí, ó, a maçã cresceu, ficou bonita, pronta para o consumo. Porém, fungos e bactérias que crescem na fruta causam seu apodrecimento. Então, a pergunta é: qual é o alimento de fungos e bactérias decompositores? Tá? Aí no seu livro a resposta está bem clara, dá para você entender. Na segunda questão, ele diz assim: faça uma pesquisa o que é humo ou humus e escreva o seu significado. Então, aqui, ó, uma terra boa é uma terra que tem humo ou humus. E o que é isso, professora? Já percebeu que às vezes você, agricultor ou agricultora, ou trabalha em uma fazenda, ou tem o seu jardim em casa como eu tenho o meu. E às vezes você vai mexer naquela planta e você percebe que aquela terra está maravilhosa, a planta está se desenvolvendo super bem. E ao mexer você percebe a presença de minhocas. Então aí, gente, eu posso dizer que essa terra é uma terra rica em humo, né? É uma terra cheia de nutrientes e são exatamente esses decompositores, esses fungos e bactérias que vão decompor todos os vegetais orgânicos, fezes, urina, animais mortos, que vão ajudar a terra a ser uma terra rica em humo. Né? Aí eu vou dar um exemplo. Aqui eu estou falando do que eu utilizo na minha casa, mas você sabe que se você trabalha com terra, você trabalha com produção de alimentos, você sabe do que eu estou falando. Então aqui em casa mesmo, gente, eu coloco adubo. E sabe qual é o adubo que eu uso? Eu uso 2 tipos de adubo. Aquele adubo que é o cocô do animal, que eu compro, né? Que a gente compra em pacotes, eu compro de cabra, já tem até o de galinha. O adubo que é feito com a produção das fezes da galinha também, que eu compro no centro da cidade. E também utilizo, sabe o quê? Casca de ovos, que ele tem excelentes nutrientes para o solo. E aí eu tanto utilizo o cocô de animal, que a gente chama de estrume, né? Ou coloco a casca de ovo, que ela é riquíssima em nutrientes, tanto para a gente que está com problema, causadores nos ossos, a gente também pode utilizar até a casca do ovo para fazer a farinha e ingerir junto com a nossa comida, porque ela é riquíssima em nutrientes. E coloco, né, quebro ela todinha e coloco nas minhas plantas e elas ficam lindas, lindas, lindas. E aí o que acontece? Aí eu digo que essa terra que está ajudando as minhas plantas a crescerem fortes, bonitas e saudáveis, é uma terra, ó, riquíssima em humo. Então você vai pesquisar, e se você tiver no celular, você pode colocar aí no Google o que é humo ou humus e vai aparecer, tá? E você vai escrever aqui, ó, na segunda questão, qual o seu significado. Mas eu já falei um pouquinho dele, então você que conhece bem a terra já dá para responder. Agora vamos ver a importância da decomposição. E professor, e é bom que os alimentos se apodreçam? Sim, gente, porque ó, nós temos aí, a gente viu a importância, né, da decomposição, causados por fungos e bactérias que vão fortalecer o solo, deixar o solo rico em humo. Então vamos ver a importância da decomposição. A decomposição é um processo muito importante na natureza. Parte das substâncias originadas da decomposição ficam disponíveis no solo, na forma de nutrientes. Olha só o que eu acabei de falar, né? Então, aqui nós temos uma foto, ó, de uma árvore que caiu no chão. E isso aqui que você tá vendo, esse monte de coisinhas branquinhas aqui, ó, vamos ver o que são? Fungos crescendo sobre o tronco de árvore caída. A decomposição é um processo responsável pela reciclagem de nutrientes,
desenvolvendo-os em meio ao ambiente. Animais e plantas são beneficiados pela decomposição. Como assim, professor? Animais e plantas são beneficiados? Acabei de falar das minhas plantas, né? Onde eu coloco lá o adubo, né? O cocô, as fezes do animal em forma de estrume e a casca também do ovo. E aí o que acontece? Esses nutrientes vão fortalecer, crescendo, a planta crescendo saudável. E aí como animais e plantas se beneficiam? Animais porque muitos deles se alimentam dessas plantas. Né? A gente sabe que os passarinhos eles precisam de grãos de semente, outros passarinhos ou outros animais como muitas vezes o cavalo, muitas vezes muitos animais se alimentam de vegetais, a vaca que depende do pasto. Então, para que essas plantas do pasto cresçam saudável, é necessário que esse solo esteja beneficiado com nutrientes, rico em humus. E aqui, olha só, nós temos outra foto. O pessoal pensa que no lixo só tem fedor, só tem coisa ruim. De jeito nenhum. Se você soubesse o quanto o nosso lixo é rico, você ia selecionar muita coisa para não jogar fora. Assim como eu faço aqui em minha casa. Então, trabalhadores do município de Conde, na Bahia, em 2013, manejavam uma pilha de compostagem. Essa técnica acelera a decomposição natural de matéria orgânica. Ela é usada para produzir adubo em plantas. Então, gente, esse processo chamado de compostagem, a gente pode fazer em nossa casa. Quando a gente descasca a batata para cozinhar, quando a gente tira a casca da cenoura, quando a gente chupa uma melancia que sobra a casca, né? Toda essa matéria orgânica aí, ela pode ser reaproveitada. Por quê? Porque quando você faz o processo, como eles estão fazendo aqui, ó, da compostagem, esses alimentos, esses nutrientes, ao se decomporem, as cascas, elas vão, ó, como a gente viu na maçã, elas vão ressecar, vão se decompor e no final elas vão servir de nutriente para as plantas. E esse processo é chamado de compostagem. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um processo de compostagem que a gente pode fazer em casa, né? Vários programas de TV já explicaram. Aqui em casa eu junto e tem uma pessoa que faz, porque essa pessoa já fez esse processo aqui, essa máquina, que é super simples de fazer e coloca esses produtos, ó, resto de frutas, de verduras, né? Que vão alimentar aqui, ó, e esse alimento vai se decompor mais rápido do que aquele que a gente joga ali. Vou jogar aqui no meio do tempo que vai, essa melancia, essa casca de melancia, com o tempo ela vai se decompor. Mas aqui nesse processo de compostagem, ela se decompõe mais rápido e de forma organizada. No final, todo o material que aqui se decompôs é usado para adubar plantas, né, solos e tudo mais. Leia o texto e observe a imagem e responda. Os resíduos orgânicos produzidos em casa, como folhas e casca de vegetais, podem ser aproveitados por meio da compostagem. Nesse processo, a matéria orgânica é degradada e resulta em um composto rico em nutrientes, que pode ser utilizado em hortas e jardins como adubo. Tudo que eu falei até agora. Então, aqui é a representação da composteira, que é o nome desse objeto aqui, onde a gente vai colocar os alimentos para que eles sofram um processo de decomposição mais rápido. Nelas são adicionadas camadas de serragem, solo e minhocas ou material orgânico. Então, tudo é colocado aqui, formando assim camadas até que ele venha se decompor. Você percebe que aqui tem uma torneirinha? Essa torneirinha aqui, ó, é para sair toda a parte líquida que vai ser produzido quando você colocar lá, né? Os alimentos, eles também são compostos por água. Então, aí, ó, para que essa água não fique aqui, fique aquele mau cheiro terrível, então ele vai ressecando, essa água vai saindo e assim os alimentos vão decompondo mais rápido. Nesse processo aqui, ó, onde os garis, né, os trabalhadores do município de Conde estão fazendo aqui. Então, eles tiram parte dos alimentos que foram jogados no lixo, é colocado ao ar livre, onde essa decomposição é feita no processo de decomposição mais rápido. E aqui nós temos a composteira, né? Que vai fazer o mesmo trabalho que eles estão fazendo lá. Isso aqui a gente pode fazer em casa,
viu? A gente reaproveita tudo, casca de tudo, folhas, resto de folha, tudo que vai para o lixo, né? Que acaba causando aquele mau cheiro terrível. Aqui a gente pode fazer, ó, e no final se transformar em um maravilhoso adubo para plantas, hortas e tudo mais. Agora responda. O que acontece com os resíduos, os restos de comidas, vegetais, domésticos colocados na composteira? Vamos voltar. Então aqui, ó, tá vendo essa camada aqui? Foi onde foi colocado os restos. A cozinheira, a dona de casa sabe do que eu tô falando, né? Quando a gente vai lá comer uma fruta, que tira a casca e tudo mais. Então, esses restos de comidas que a gente joga aqui, o que é que vai acontecer quando ele é colocado na composteira? Na letra B, diz assim: discuta com seus colegas a importância da compostagem para a cidade. Aí você pode conversar por telefone. E aí, Maria, foi que tu colocou na letra B? O que é que tu acha desse negócio aí que a professora explicou? Esses alimentos que estão se decompondo. Então você vai descobrir se realmente é importante. E você que já trabalha com agricultura, você pode ajudar muitos colegas dizendo: olha, aquele cocô que está ali, aquele cocô de animal, de bode, de cabra, de galinha, de boi, ele vai servir para adubar o solo e transformar assim num solo rico em humus, um solo bom para o plantio, né? Então você vai descobrir a importância da compostagem para as cidades. Então cada um pode fazer a sua parte em sua casa, né? Criando esse processo da compostagem. Pronto? Agora nós vamos aqui, ó. Leia o texto e responda. Serapilheira. O solo das florestas é coberto por uma camada de matéria orgânica chamada serapilheira. Ela é formada principalmente por resto de plantas, como folhas, galhos, semente, flores e frutos, e também por resto de animais mortos, urinas e fezes. Fungos e bactérias fazem a decomposição, olha o que nós tanto falamos, da matéria orgânica e os nutrientes ficam disponíveis no solo, deixando-o mais fértil, mais rico, mais saudável. Árvores e outras plantas Árvores e outras plantas absorvem os nutrientes do solo, crescem e servem de alimento para muitos animais. Quando morrem, os seres vivos vão compor a serapilheira, dando continuidade a esse ciclo da matéria. Então, gente, se você observar aqui, ó, vou mostrar para você do que nós estamos falando, essas folhas que caem aqui no chão, o animal quando morre, o animal quando faz cocô, então tudo isso aqui, ó, vai formando uma camada que protege o solo, né? E aí, se você observar as árvores da nossa floresta, elas passam o ano inteiro verde. Ah, mas não chove o ano inteiro para elas estarem sempre verdinhas. Mas o que é que acontece? Essa camada aqui, ó, de folhas secas, de fezes, de animais mortos, protegem o solo, deixando assim úmidos. Quando chove, essa água é absorvida pelo solo, ficando essa camada de folhas protegendo esse solo, deixando-o cada vez mais fértil, mais saudável, mais rico em nutrientes. Então, aqui nós temos um solo coberto por serapilheira na floresta amazônica, município de Itapuri, no Acre, em 2015. Então, já sabemos o que é que protege esse solo. Agora, já lemos o texto, vamos responder. Na letra A, ele diz assim, ó, de onde vêm os materiais que compõem a serapilheira? Aí você vai voltar lá e vai ver, né? De onde vem? As folhas secas, os animais, né? As fezes, de onde eles vêm? Então, você vai dizer aí e dizer que compõe. Na letra B, ele diz assim, qual é a importância da decomposição da serapilheira para as plantas e animais? Então, por que é importante que essas folhas, que esses animais, que essas fezes se decompõem? Então, é importante para as plantas e animais, por quê? Qual a importância? Na letra C, diz assim, converse com o seu colega e responda. O que vocês entendem por ciclo da matéria? Se você observar aqui, ó, você vai ler novamente o texto e no final ele diz assim, ó, dando continuidade ao ciclo da matéria. O que é isso, ciclo da matéria?
tá? Lê novamente se você não conseguiu entender e dá para responder. Então, aí você vai responder as 3 questões A, B e C. Qualquer dúvida, volta ao texto, volta ao vídeo, tá certo? E agora é com você. Capriche nos estudos e uma boa aula. Caso tenha dúvida, peça auxílio ao seu professor que está no plantão pedagógico. Ou volte o vídeo ou leia novamente, tá certo? E uma boa atividade e até a nossa próxima aula de ciências. Um abraço.